Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia do minicurso As principais técnicas de atuação em audiência trabalhista. Hoje nós vamos falar de algo que é de extrema importância para o advogado, que é ele ter a devida atenção em relação a tudo que se passa durante a audiência, especialmente em relação aos registros da ata. Via de regra, a maioria das varas do trabalho no Brasil, elas não são gravadas nem por áudio nem por vídeo, de modo que o que se passa durante a audiência é registrado pelo secretário de audiência. Então, todos aqueles fatos que são relevantes para o deslinde da questão, eles são transcritos para uma ata. Então, nós aconselhamos que o advogado, quando estiver em audiência, ele se desligue do mundo lá fora. Ele celular, enfim, ou com conversas paralelas, ele se concentre exatamente durante a audiência. E por que isso? Porque todos aqueles atos que são e fatos que ocorrem durante a audiência, eles precisam estar devidamente registrados na ata e muitas vezes por um descuido ou um lapso, quer dizer, pode deixar de ser registrado algo que seja de extrema importância para o seu cliente. Por exemplo, durante as tratativas de acordo, durante a realização do acordo, em que foi pactuado todas as cláusulas, quanto vai pagar, como vai pagar, quantas parcelas, se a quitação é parcial, se a quitação é geral. Então é importante que o advogado, seja advogado do reclamante, seja o da reclamada, fique extremamente atento. Não observe apenas aquilo que, digamos assim, no primeiro momento mais lhe interessa, no caso, o valor do acordo e as datas de pagamento. Observe atentamente as obrigações de fazer, se eventualmente tiver, como baixa na carteira, eventualmente alvará para liberação de FGTS, para seguro-desemprego, enfim, todos esses fatos são importantes porque o que vai valer é o que está registrado na ata. Não adianta depois você querer discutir algo que não ficou registrado durante o acordo. Uma coisa muito importante durante o acordo, você reparar bem, é em relação à cláusula de quitação. Se você pactuou que aquela quitação foi parcial, então você, enquanto advogado, por exemplo, do reclamante, você tem que ficar absolutamente atento a isso. Porque, de repente, se constar uma cláusula de quitação geral, você posteriormente não vai poder ajuizar nenhuma outra demanda em relação àquele empregador, né, do reclamante em relação àquele empregador. Por outro lado, se você, por exemplo, for o advogado da reclamada e a quitação é geral, mas se você descuidar e essa quitação ficar constando na cláusula do acordo como sendo apenas parcial, você corre o risco do teu cliente posteriormente vir a ser demandado por este mesmo reclamante. Então perceba que as cláusulas que se encontram ali são todas de extrema importância para o teu cliente. Então é importante que você examine todas de forma bem detalhada, tá certo? Porque se tiver algum equívoco, na mesma hora você já pede para o juiz fazer a devida retificação. Os outros registros são igualmente importantes. Por exemplo, se não tiver o acordo, o juiz vai receber a defesa, vai lhe conceder prazo ali na mesma hora, via de regra no processo do rito sumaríssimo, ou mesmo no rito ordinário, quando a audiência é una, ele vai conceder a palavra para se manifestar sobre aqueles documentos e sobre eventuais preliminares. Então, você vai dizer tudo que tem para dizer impugnando os documentos e as eventuais preliminares ou prejudiciais de mérito, e você tem que estar observando se o que você está dizendo está sendo registrado de forma correta pelo secretário de audiência. Isso é de extrema importância porque muitas vezes uma palavra a mais ou uma palavra a menos que eventualmente o secretário de audiência registre poderá mudar totalmente o sentido daquilo que você quis dizer. Até mesmo, na verdade, uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Então é importante você ficar atento, né? Eu diria que
duas coisas que são fundamentais para um sucesso numa demanda. É você fazer se você for advogado de reclamante, você fazer uma petição inicial boa e ter uma boa atuação durante a audiência. Se você é advogado de reclamado, é você fazer o quê? Uma contestação boa e você ter também uma excelente atuação durante a audiência. Não adianta você ter uma petição inicial ou uma contestação boa se você não fizer uma atuação durante a audiência de forma adequada. Então, é importantíssimo, durante os depoimentos, é de fundamental importância que você vá acompanhando o que, por exemplo, se for depoimento pessoal das partes, o que cada um está dizendo, se está sendo registrado fidedignamente. E digo isso porque muitas vezes pode ocorrer do magistrado ou do secretário de audiência entender de forma equivocada algo que uma das partes disse e está registrando de uma maneira que não corresponde exatamente à verdade, né, ou à realidade, por uma questão, digamos assim, de lapso, de ruído na comunicação. Então você já aproveita naquele mesmo momento ali e esclarece: olha, excelência, na verdade não foi dito isso, foi dito desta outra maneira. Isso é de fundamental importância porque aquilo que fica registrado na ata é aquilo que vai servir de prova e vai servir de meio para o juiz fazer o seu julgamento e, em caso de recurso, o tribunal também vai analisar a questão à luz do que está registrado na ata. Então, não adianta, vamos supor, ter ocorrido um fato de uma maneira e na ata está registrado de outra, porque o que vai valer é o que está registrado. Durante os depoimentos de testemunhas, é muito importante que você fique atento e procure observar se o juiz está, de fato, registrando as falas como elas efetivamente ocorreram. Eu digo isso porque, às vezes, ocorre de uma testemunha, por exemplo, dizer um fato, narrar de uma determinada maneira, e o juiz, às vezes, vai dizer com outras palavras, ditando ali para o secretário de audiência registrar na ata, e mesmo sem querer, às vezes aquilo altera um pouco o sentido daquilo que foi dito originariamente pela testemunha. Então, é importante que você observe isso. Uma dica super importante muitas vezes, ali durante o depoimento de uma testemunha, por exemplo, o juiz faz uma determinada pergunta e a testemunha responde outra coisa sobre outro assunto que não tem nada a ver. Esse é um caso típico daquela testemunha que foi normalmente orientada e ela porque quer dizer logo aquilo que ela foi instruída para dizer. Então o juiz pergunta, por exemplo, a data de admissão do reclamante, ele já quer falar, a testemunha já quer falar do horário de trabalho. Então, nessas hipóteses, por exemplo, que o juiz formulou uma pergunta, ou você, enquanto advogado, formulou uma pergunta, e a testemunha, de forma deliberada, vai responder sobre outra coisa que não tem nada a ver com a pergunta, é importante que você peça ao juiz que consigne na ata este fato, ou seja, que consigne na ata que foi formulada uma pergunta X para a testemunha e ela respondeu sobre Y. E por que isso é importante? Isso é importante para, posteriormente, você demonstrar que aquela testemunha estava instruída ou estava alterando a verdade ou não tinha isenção de ânimo, porque quando se perguntava sobre uma coisa, ela respondia, era sobre outra. Isso é importante porque o julgamento, o juiz leva em consideração, sobretudo quando tem matéria fática, a questão da imediatidade é muito importante. O juiz sente muito quando uma testemunha dá um depoimento que é frágil, que não é convincente, de uma testemunha que dá um depoimento coerente, né? Que se harmoniza com tudo aquilo que já tem no processo, que não inventa, não tem invencionismo. Então, embora o juiz perceba isso, é importante que você, enquanto advogado, tente trazer aquela eventual contradição ou um titubeio de uma testemunha, algo que era uma resposta para ser simples e a testemunha diz uma coisa e na mesma hora ela diz outra e fica naquele vai e vem. Então é importante que você peça ao juiz que registre na ata tal e qual ocorreu, porque aquilo ali pode, num primeiro momento, já convencer o juiz, mas você tem que lembrar que, eventualmente, numa sentença, você poderá ter que recorrer e você poderá ter que demonstrar para o tribunal.
O que é que ocorreu efetivamente durante a audiência? Se fica um registro apenas muito frio ou muito mecânico e não revela, esse registro não revela efetivamente o que ocorreu, isso pode trazer um prejuízo para o teu cliente. Então, é importante isso. Às vezes, uma narração que a testemunha fez, você tem que, digamos assim, se é um fato bem relevante e que aquele fato pode ser fundamental para o deslinde daquela questão, para o sucesso do teu cliente, é importante que você tente, digamos assim, abre aspas, bater uma fotografia daquilo que está sendo dito, ou seja, transportar para a ata de audiência exatamente o que foi dito. Até para, como eu disse, para permitir que, em caso de eventual recurso, o tribunal saber exatamente o que ouviu. Olha, naquela pergunta que foi feita sobre X, essa testemunha respondeu Y. Ou, quando foi indagada sobre um assunto trivial que ela deveria conhecer, ela simplesmente ficou titubeando, dizia uma coisa, dizia outra. Então, isto é importante, porque lembremos, o juiz que está presidindo a audiência, que vai o que está ocorrendo, ele vai levar em consideração isto, né? As impressões dele, e isso conta muito, sobretudo porque muitas vezes você está diante de testemunhas que dizem coisas absolutamente antagônicas, mas pela experiência, normalmente o juiz sabe qual é aquela testemunha que está faltando com a verdade, ou que foi, digamos assim, preparada para prestar aquele depoimento, que aquele depoimento não guarda, digamos assim, harmonia com as demais provas. Esse juiz que vai julgar, ele sabe, mas não basta apenas ele saber. É importante que ela esteja no processo, todas essas informações relevantes, para que, em caso de recurso, você poder também levar essa matéria para o tribunal. Tá certo? Então, observem bem isto. Se for, por exemplo, haver uma prova pericial, que o juiz, aí tem alguns juízes que já, na própria ata, já designa o perito. Então, é importante você verificar quem é esse perito. Se for um perito que você vislumbre que tem alguma causa de impedimento ou suspeição dele para atuar naquele processo, naquele momento, logo, você já impugna, porque aí já permite até uma celeridade e o juiz poder, ali na hora mesmo, se essa for a praxe da vara, já alterar o perito. Olha, né, esse aqui já foi impugnado, então não vou nomeá-lo, não, já vou nomear um outro. Então é importante isso. Se o juiz conceder prazo para você apresentar os quesitos e indicar assistente, e certamente ele vai fazer isto, normalmente ele vai te dar um prazo e você vai peticionar. Então você tem que observar o que está registrado na ata, qual foi o prazo que ele me deu. Porque você tem que, digamos assim, cumprir aquilo que foi determinado. Se ele te deu um prazo de X dias, naqueles X dias você vai ter que apresentar os seus quesitos, indicar o seu assistente, se assim quiser, enfim. Não correr o risco de você, por algum descuido, passar batido. Foi registrado lá na ata, mas eu nem percebi que foi registrado o nome do perito e me foi concedido prazo para indicar assistente e apresentar quesito, porque eu estava fazendo outra coisa. Ali eu estava pensando em outra audiência. Então, assim, o segredo é concentre-se exclusivamente naquela audiência que você está fazendo. Se você tem uma outra, peça um outro colega para fazer, um outro colega de escritório, outro colega que eventualmente não seja, mas que você se concentre para que você possa fazer o melhor trabalho possível, né? Durante as razões finais, é importante você verificar também se os registros estão fidedignos. Esse é um momento importante que você pode utilizar até para demonstrar eventuais inconsistências da prova. Você alertar o juiz, né? Você vai fazer um cotejo ali, olha, a testemunha disse isso, mas isso não se harmoniza com prova X. Então, o que essa testemunha disse aqui não é crível por isso, por isso, por isso. Então, é um momento muito importante e que, repito, você tem que estar todo o tempo acompanhando o que se passa durante a audiência. Se os registros estão fidedignamente na ata. Outra situação muito importante, e essa
eu diria assim que não pode, o advogado, em hipótese nenhuma, pode negligenciar, é observar no final da ata, depois de que o processo estiver concluído, se o juiz já está designando uma audiência de julgamento ou se ele, a de audiência sine die, ou seja, se ele vai sentenciar e depois vai notificar. E o que isso tenha importância? Importância porque se ele determinar já qual é o dia que vai haver a publicação da decisão, nos termos da súmula 197 do TST, então é a partir do primeiro dia útil subsequente que vai começar o prazo para você, eventualmente, interpor um recurso ordinário. Então, esse detalhe é importante, porque você não vai receber nenhuma notificação. Você já foi notificado que aquela decisão vai ser publicada naquela data que o juiz determinou. Então, a partir do primeiro dia útil subsequente, está correndo seu prazo. Então, este é um detalhe, por quê? Importante por quê? Porque se você negligenciar neste controle, você pode ter uma sentença que seja desfavorável ao seu cliente e ela transitar em julgado sem que você nem sequer poder mais recorrer, porque você, digamos assim, cochilou e não observou o que tinha na ata. Essa é uma dica importante, porque nem todos os juízes marcam. Tem alguns juízes que marcam a data da publicação da decisão, nos termos da súmula 197, e tem juízes que simplesmente faz um processo concluído e ele vai julgar num determinado dia, que nem ele mesmo sabe qual é, e você vai ser notificado posteriormente. Em relação a isso, não tem problema, porque você vai ser notificado. O problema é exatamente em relação àquele que você não vai ser notificado, tá certo? Então, essas são dicas importantes, lembrando que sempre todos os registros da ata são de extrema importância. Daí, ser imprescindível que você observe todos os atos que vão ocorrendo ali durante a audiência e se o seu registro espelha exatamente o que ocorreu. Evidentemente que aqui vai um alerta também que você também não deve fazer, tipo como às vezes no dia a dia a gente se depara. A testemunha ou a parte diz uma coisa e o advogado quer desdizer aquilo que está bem claro para todos que a testemunha disse. Isso não vale, até porque isso pode beirar até a litigância de má-fé, sem falar que isso não é minimamente ético, né? O que você vai pedir para corrigir são eventuais equívocos na transcrição, por lapso lá, que o juiz não entendeu diferente, ou não escutou, ou ditou e o secretário de audiência não compreendeu bem. Então, é isto. Observe que toda vara, ela tem um monitor. E esse monitor é exatamente para isso, para você acompanhar todos os atos. E eu digo isso porque já me deparei com situações, como juiz, na audiência seguinte ou dias seguintes, aparece-me o advogado querendo retificar algo que está na ata. Olha, doutor, lá na ata ficou registrado assim, mas nesse dia não aconteceu, não foi isso, foi de outra maneira. Aí não tem como você fazer, porque aí já está precluso. Se você tiver que fazer alguma retificação, tem que ser na hora, no momento da audiência. Não adianta depois, na audiência seguinte, ou decorrido alguns dias, ou após o término da audiência, vir querer corrigir, porque dificilmente o juiz vai retificar isso. A menos que tenha sido, evidentemente, um erro absolutamente que tenha plena consciência, enfim. Mas é muito difícil isso ocorrer. Na prática, vai permanecer o que está lá na ata. Então, você, enquanto advogado, seja advogado do reclamante, seja advogado da reclamada, tenha muita atenção nisso, porque esses detalhes é que vão fazer o eventual sucesso ou fracasso, né, da sua tese. Então, como disse no início e repito, 2 momentos de extrema importância para o advogado do reclamante. Quando faz a petição inicial, fazer uma petição inicial bem feita, e um segundo momento de extrema importância, atuação durante a audiência. Tá certo? Da reclamada, 2 momentos super importantes. O momento da defesa, fazer uma defesa técnica adequada àqueles fatos, e a sua atuação em audiência. É isto que você tem que fazer, é isso que vai definir, em última análise, o sucesso
o eventual sucesso ou insucesso da tese que você trouxe para o processo. Ok, pessoal? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã vocês terão a participação do professor Rafael Salles, que fará uma palestra, digamos assim, fazendo aí um contraponto, fazendo uma observação entre a teoria dos jogos e a conciliação trabalhista. Algo muito interessante. Creio que vocês vão gostar muito. Um abraço a todos.